A reunião de 5 de julho, vamos ver a covarde resposta de Bolsonaro sobre a reunião golpista. Faça a cabeça aí a gente vai para o... Vamos lá. O ministro Alexandre de Moraes lembra os ataques de Jair Bolsonaro à Justiça Eleitoral. O ministro quis saber quais eram os fundamentos das acusações que fazia. No dia 5/7 de 2022, a reunião ministerial, que já foi várias vezes aqui citado, uma vez que outros réus do Núcleo 1 participaram, o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, Paulo Sérgio Nogueira, o ex-ministro da Defesa, e Augusto Heleno, também o ex-ministro da Casa, do GSI. O senhor, e essa é uma das imputações feitas pela Procuradoria-Geral da República, a narrativa, a construção da narrativa, a reiteração da narrativa de deslegitimar a Justiça Eleitoral, as eleições e as urnas eletrônicas, acusando constantemente, de forma permanente, que havia fraude nas urnas eletrônicas. E nessa reunião do dia 5 de julho, nessa reunião ministerial, em vários momentos, o senhor se refere assim. Então, eu vou citar alguns momentos. Que as eleições, as pesquisas estão exatamente certas, diz o senhor, de acordo com os números que estão dentro dos computadores do TSE, né? Ainda, entre aspas. Está a notícia hoje na imprensa, o Fachin, à época presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o Fachin assinou um acordo aí com outros países para vir fiscalizar a eleição. Olha, com todo o respeito a todos vocês aqui, vocês agora irem fiscalizar as eleições, a minha avó, o João das Couves, um marciano, não vai descobrir nada. É tudo perfumaria. É como aquela pessoa que se maqueia muito bem para se parecer bonita, né? Mas se der uma chuvinha, vai tudo por terra. É o que está acontecendo no Brasil. Depois, também na sequência, o senhor se referindo diretamente ao ex-ministro Paulo Sérgio diz, entre aspas, nós vamos esperar chegar 23, 24 para se fuder, depois perguntar por que eu não tomei providência lá atrás. E não é providência de força, não. Palavrão. Não é dar tiro. Ô, Paulo Sérgio, vou botar a tropa na rua, tocar fogo aí, metralhar. Não é isso, porra. Daí para frente, quero todo ministro fale o que eu vou falar aqui e vou mostrar. Se está achando que eu vou ter 70% dos votos e vou ganhar como ganhei em 2018 e vou provar, o cara está no lugar errado. Aqui não tem ninguém com... E continua. Aí mais um trecho, entre aspas. Porque os caras estão preparando tudo, pô, para o Lula ganhar no primeiro turno, na fraude. Vou mostrar como e por quê. Alguém acredita aqui em Fachin, Barroso, Alexandre de Moraes? Alguém acredita? Se acreditar, levanta o braço. Acredita que eles são pessoas isentas, estão preocupados em fazer justiça, seguir a Constituição? Aí, num outro trecho da reunião, também entre aspas, o nosso Supremo aqui é um poder à parte, é um super Supremo. Eles decidem tudo, fora, muitas vezes fora das 4 linhas. Não dá para a gente ganhar o jogo, né? Com o pessoal atirando tijolo da arquibancada em cima dos jogadores nossos. Com o juiz que toda hora dá impedimento quando a gente ataca. Mesmo o cara sai driblando na área dele até fazer o gol, o juiz dá impedimento. Aí, na sequência, também... Eu não tenho, entre aspas, eu não tenho dúvida que está acontecendo. Não tenho prova de muita coisa, mas tenho dúvida. Essas afirmações que o réu fez nessa reunião, na verdade, elas foram uma sequência de várias afirmações em várias entrevistas. Então, eu queria que o réu esclarecesse qual era concretamente o fundamento que o réu tinha para poder alegar fraudes, que havia fraudes nas eleições, fraude nas urnas eletrônicas e que os ministros do TSE, citados nominalmente, à época os ministros do Supremo, que faziam parte do TSE, o ministro Barroso, o ministro Fachin e eu, estariam direcionando as eleições. Então, basicamente, senhor ministro, a minha retórica me levava a falar dessa maneira. Essa reunião não era para ter sido gravada, algo reservado. Como em tudo quanto é local, se faz reunião reservada. Alguém gravou,
do meu entender, de má fé. E ela tornou-se pública. Eu não estaria explicando essa questão aqui agora. Essa foi a minha retórica, que eu usei muito enquanto deputado e depois como presidente, também buscando aí o voto impresso como uma forma a mais de termos mais uma barreira, né, para evitar qualquer possibilidade de se alterar o resultado de umas eleições. Vocês, mesmo os bolsonaristas, né, em havendo alguns ouvindo, vocês acreditam em alguma chance de o Bolsonaro se livrar quando isso que o Alexandre leu reproduz a fala do presidente? Até foi um momento em que o Supremo ouviu palavras que não são muito habituais ali, né? E eu esqueci de pedir, responsabilidade minha, esqueci de pedir para botar o pi. Vocês acreditam, mas você veja a situação que a gente chegou, que tem que botar pi na fala de ministro do Supremo reproduzindo fala de presidente da República. Hein, Arthur? Hein, Lucas? Olha que estágio chegamos. Eu tenho que me desculpar com o ouvinte, porque esqueci de mandar botar um pi, porque eu tenho um ministro do Supremo, que tem que cumprir o papel dele, reproduzindo fala de um presidente numa reunião oficial. E mais adiante eu falei, eu falo muito palavrão mesmo, estou tentando ser civilizado, não consigo. Na fala mais sincera que ele fez ali. Então mobiliza o governo, e o Gonê vai voltar a essa questão, só mobiliza recursos públicos para colocar o governo numa toada que representa que implica não realizar a eleição. E depois diz, não, isso daí foi só assim. Aí ele diz, não, é que foi gravado sem autorização. E o Fux, que estava lá, que ele resolveu participar, né, Fux? Ei, Fux! Ei, Fux! Então, a gravação foi ilegal? Gravação ilegal de reunião de governo? Quem gravou? Alguém hackeou? Alguém... O quê? Com os ministros falando sobre dar murro na mesa, como Augusto Heleno, sobre o que será, vai ser o novo 64, como pergunta Mário Fernandes, com o próprio Paulo Sérgio Nogueira, estou em reunião permanente com os militares para que aconteça aquilo que todos queremos, que é a reeleição de Vossa Excelência. Aí, indagado sobre isso, sobre essas acusações, sobre esses absurdos, sabe o que é? É que eu tenho uma retórica assim. A minha retórica é fazer acusações aos outros. É mobilizar os imbecis que acreditam nas minhas mentiras para sair às ruas, para me darem dinheiro, para pedir golpe de Estado. Porque só pode ser isso. Porque agora nós vamos ver um momento de suprema humilhação. Porque não é um Zé Mané qualquer. Intelectualmente, não tem Zé Mané tão Zé Mané. Eticamente, também não. Moralmente, no que diz respeito às instituições, também não. Eu acho que é o mais baixo a que a política brasileira já chegou considerando a presidência da República. Agora, é presidente da República. Foi presidente da República. Aí faz uma acusação de extrema gravidade, cobrado, faz o quê? Faça a cabecinha para ficar marcado, vai lá. Vai. Ele, Bolsonaro, que acusou os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Roberto Barroso de receber milhões para fraudar as eleições. Depois, confrontado, ele pediu desculpa. A questão na reunião, além da imputação de fraude, de problemas às urnas, também há o incentivo, e essa é a imputação feita pela Procuradoria-Geral da República, o incentivo à deslegitimação da Justiça Eleitoral. E eu leio um outro trecho aqui, com 1h, 13 minutos e 59 segundos da reunião, onde o senhor disse, entre aspas,
Pessoal, perder uma eleição não tem problema nenhum. Nós não podemos perder a democracia numa eleição fraudada. Olha o Fachin. O cara não tem limite. E não vou falar que o Fachin está levando 30 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. O que o Barroso está levando, 30 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Que o Alexandre de Moraes está levando 50 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Não vou levar para esse lado. Não tenho prova, pô. Mas algo esquisito está acontecendo. Esse cidadão que está aqui é um marxista, advogado do MST. O Alexandre de Moraes, vocês sabem qual é a vida pregressa dele. O Barroso, vocês também sabem. Quais eram os indícios que o senhor tinha que nós estaríamos levando 50 milhões, 30 milhões de dólares? Não tem indício nenhum, senhor ministro. Tanto é que era uma reunião para não ser gravada, um desabafo, uma retórica que eu usei. Se fosse outros 3 ocupando, teria falado a mesma coisa. Então, me desculpem, não tinha essa intenção de acusar de qualquer desvio de conduta dos senhores 3. Vocês se deram conta do que ele disse numa frasezinha ali? Bom, primeiro, desculpa, não tenho nada. Se fossem outros 3 ocupando, eu teria dito a mesma coisa. Ou seja, mentir para mim, é o que ele está dizendo, que para ele mentir é a sua condição natural. Como é que faz uma reunião de governo com autoridades ali? Que qualidade, que tipo de governo ele quer? Acusando 2 ministros de receber 30 milhões e o outro de receber 50 milhões. Quem estaria interessado em pagar essa dinheirama toda para tirar o Bolsonaro do poder, para fraudar a eleição? Olha, um absurdo. E aí vem agora e diz, sabe o que é? É minha retórica. Arthur, minha retórica é assim, quando eu fico bravo, eu digo que a pessoa roubou 50 milhões de dólares. Eu falo mesmo. E daí? Mas isso é tentativa de golpe de Estado? Não. Isso é a cultura que ele criou. A tentativa de golpe de Estado foi outra coisa. Foi a organização efetiva, demonstrada, por intermédio dos comandantes militares, né? Da minuta do golpe. Que para Luiz Fux, se não está assinada, pelo visto, Luiz Fux, o verdugo durante os processos o processo do Petrolão, aquela pessoa severa, tal, um dos homens que menos dão habeas corpus no Supremo, mas é um Ferrabras. Pelo visto, com o golpista, está tendendo a chamar de meu louro. Vamos ver. Os sinais são péssimos. Mas isso nós vamos ver ainda.